E questão de peak week, como é que, assim, é claro, a dela tem um trabalho específico e tal, mas tu costuma controle de sódio antes? Como, tipo assim, o que que tu gosta de fazer, tipo, no geral, não digo para ela em si, a tua forma de Sim, olhar sim. para peak week. Então, eu não costumo fazer manobra de sódio, não, sabe? Uhum. Nem zero sódio, nem faço nenhum tipo de manobra de sódio. Tenta não mexer, entendeu? Eu É tento não basicamente mexer. é, A minha principal estratégia sempre é justamente o que eu mexer falei. o mínimo. Não, mexer o mínimo e chegar no pré-contest o melhor possível para que a gente tenha que mexer o mínimo possível, tá ligado? Tipo, chegar pronto uma semana antes, para ter que não ter que fazer, tipo, Exatamente. basicamente nada. Exatamente. Eu acho que eu creio que, pelo menos o que eu tô falando aqui, para dentro da categoria dela, entendeu? Que você Sim, não tem que claro. ter extremismos, entendeu? Então, eu acho que quanto É mais porque ainda você mais ela, porque mexe. tipo, não é chegar, é um bodybuilder classic, bater peso, desidratar para chegar naquele Exato. jeito. Você falou tudo. Essa é a diferença. Ela não precisa bater peso. Então, não tem por que você fazer uma manobra super mirabolante na reta final, cortar sódio, fazer bomba de sódio. Não tem, entendeu? Às Uhum. vezes tem para algumas pessoas, porque demanda um pouco mais de sódio ali para responder, alguma coisa desse tipo, né? Mas para ela, no caso, e de forma geral, eu não costumo não fazer nenhum tipo de manobra. A única coisa que eu faço é a desidratação comum, né? Sim, sim, sim. Desidratação comum. Aí eu entro com um pouco mais de vitamina C, aumento um pouco mais a vitamina C, alguns chás diuréticos também para Uhum. ajudar ali. Mas Entendi. nada muito agressivo também, E, sabe? e aí, Gui, por exemplo, no dia do show, que às vezes ela sobe à noite, Sim, você acaba segurando a água durante esse dia? Ou... seguro, seguro. Uhum, Normalmente, um dia antes, ali por volta das 6 horas da tarde, eu já começo a cortar a água, uhum, né? Então, aí nesse dia, ela bebe cerca de 1 litro, às vezes 1,5 litros, só para poder ajudar o carboidrato a entrar na célula ali. E das uhum, 6 horas em diante, ela não bebe água. Mas no dia do show, eu sempre libero uns 200 ml, depende da condição de como ela tá, sabe? Ainda uhum. mais que eu Libero uns acho, eu 200. acho que às vezes, quando tu toma em jejum, logo ao acordar, a parada não faz nada, ajuda só ao banheiro, É, o funcionamento. exato, exato. Então, no dia do show mesmo, ela bebe ali 200 ml, às vezes 500, às vezes ela mesma não quer beber, entendeu? Então, eu deixo para ela, tipo, tá sentindo vontade? Bebe, né? Vai tranquilo. Mas ela não passa sede, a gente só dá essa segurada, porque às vezes eu entro com um pouco de sódio um dia antes na parte da noite ali, Entendi. entendeu? E eu carbo sem sódio também, entendeu? Então Aham, eu faço choque de sódio no final do dia. entendi. Então, Sim. por conta disso, eu gosto de cortar a água às 6 horas da tarde ali, um Uhum, pouco antes, para dar uma segurada, entendeu? É o entendi. que normalmente dá certo para ela. Uhum, Mas eu entendi. já coloquei a atleta também para competir sem precisar manobrar água, né? Porque ela já estava tão bem fisicamente, com uma Fala, tá qualidade tudo tão tão bom boa. que foda-se, Cara, só continua para. fazendo o que tu tá fazendo, entendeu? Não É, precisa Uhum. fazer nada mais, uhum, entendeu? é, muito interessante. É a forma também que a gente gosta É, de trabalhar. É, porque quanto mais mexer no final, é chance de dar errado. é. Sim, É. exatamente, exatamente. O Fabri mesmo teve uma. Fala aí da Nath, a finalização da Nath, como foi, que ela bebeu também no dia, um dia anterior, teve que beber, sei lá, um monte de água também, porque ela tava. Não, porque ela estava muito condicionada, Gui. Muito condicionada. Aham, Ela fibrava muito. Então, o feedback foi que ela estava muito hard. aham, Então, eu tive que trazer ela com um pouquinho mais de água. Eu não pude exato. desidratar ela tanto. Então, É. um dia antes, ela estava tomando 3 litros de água, normal. No dia do campeonato, praticamente ela bebeu 300 ml. Eu deixei pouca água, mas um dia antes ela estava com água normal. E já vinha comendo a Sim, semana toda, não teve aquilo do tipo, ah, não, É, tal dia é carb up, tipo, já foi não teve comendo. carbo up. E ela veio comendo carbo alto como se fosse a dieta normal dela. Eu sabia que ela ia pô. enchendo aos poucos. Sim, Então não sim. adianta. Se eu tentasse encher ela em um dia só ou 2 dias, não ia ser suficiente. Então eu vim carbando ela devagarzinho, tranquilo, vendo como fiz, ela respondia, acordava. E aí a gente foi fazendo assim, a gente praticamente não finalizou. Com, depletar, ficar 3, 4 dias com carbo baixo e depois 2 dias comendo. Sim, Com ela não não tem uma funcionou. regra. Essa que é a parada, não tem uma regra, tá ligado? É. E para É cada um vai você, funcionar de um jeito. Não tem cada um como. vai funcionar do jeito. Por exemplo, essa aluna minha, cara, ela subiu seca pra caramba e eu não precisei fazer nada, cara.
Eu não precisei fazer carb up, não precisei depledar ela, não precisei desidratar. Ela, cara, viveu a vida normal, treinou normal, comeu normal e chegou lá e ganhou o campeonato, pô. Então, E Gui, você curte parar um dia antes de treinar, 2 dias antes do campeonato, para dar uma descansada, dar uma cara, às desinflamada? vezes Ou sim, às vezes não. Entendeu? Depende. Às vezes eu gosto de um dia antes fazer um treinozinho ali específico para poder jogar o carboidrato para o lugar certo e tal. Mas às vezes a pessoa está tão estressada por conta da preparação e tudo mais que você sacrificar esse dia aí, que normalmente é um dia muito estressante, porque é um dia que antecede ali o campeonato e, pô, a pessoa tem que pintar, tem que marcar maquiagem, não sei o quê, não sei o que lá, depilar, esfoliar. Então, cara, é tanta coisa para fazer que aí você ainda incluir mais uma responsabilidade da pessoa treinar, às vezes não vale a pena, entendeu? Mas por muito tempo eu gostava de treinar durante o carb up, principalmente se precisasse puxar um pouquinho mais, entendeu? A condição. Eu acho que ajuda também na densidade, assim. Mas quando é preciso, às vezes a atleta tá pronta, tá no talo, cara, vai descansar, tá ligado? Melhor, vai não comer, vai dar uma precisa. descansada, Vai e comer e amanhã é show. descansar. É, exatamente. Exatamente. Nossa, muito maneiro, porque é muito parecido com a forma que a gente pensa, assim, trabalha a questão de sono, microbiota, a alimentação em si, dieta. Então, é sinal que a gente está também no caminho certo aí. Sinal que... É, todos nós, né? Eu também. É, Sinto. não, você Eu também. fico. E é legal ver isso porque, assim, a gente tem contato com muito treinador brasileiro, muito protocolo, que vem muita gente, e é totalmente diferente disso. Então, o que a gente tenta passar é exatamente isso. E você, como referência muito maior falando isso, talvez as pessoas consigam receber, Entender que não é tão extremo o negócio, né, cara? entender que não é tão... É porque parece que existe uma cartilha, tá ligado? A ser seguido. E não Uhum, existe. Existe a ciência ali agindo, cara, em fazer o melhor pro teu atleta, pô. Não uhum, é, todo mundo tem que comer muito. Não. No carb up. Não. Todo mundo tem que depledar. Não. Todo mundo é, tem que usar diurético. Não. Todo mundo tem que usar T3. Não. Não é assim, pô. Entendeu? Você faz as coisas e as manobras de acordo com o que a pessoa que está ali trabalhando com você precisa. Se ela precisar, ok, você tem esses recursos. Agora, se ela não precisa, você vai usar para quê? Só para a pessoa se entupir de estimulante, de remédio, de não sei o quê, sim. sacrificar a saúde da pessoa à toa? Entendeu? E não faz sentido. E tem muita gente que estranha isso. Às Sim. vezes, Sim, tipo, só vou fazer isso? Só vai fazer isso. Não tem Mas mais vai dar tem que nada. virar certo? cardio. Pô, olha o teu Não, físico. Olha o teu físico. Me diz, Uhum, pô, tá bom, não tá? Tá, então você precisa fazer mais o quê? Tá é. ligado? Mais nada. Se durante a Peak Week não teve um momento que você olhou pro corpo da pessoa e falou assim, puta, podia subir assim, velho, pega outro show, tá Sim, ligado? exato. Falou tudo. Falou É. tudo. Na verdade, Exatamente, pensa você vai assim também. replicar alguma coisa que você já fez durante a semana ou É, simplesmente manter o físico durante a semana. Não é, às exatamente. vezes joga a moedinha pro alto. Eu costumo dizer que, cara, claro, isso que eu tô falando aqui é em relação à categoria wellness, tá entendendo? Claro que você, pô, você vai falar de uma Open, de uma Classic, vocês podem falar Uhum, até melhor do que eu. Existe uma série de coisas que você precisa fazer ali para você, para o corpo responder da melhor forma, porque você tem que entregar um nível de físico diferente, tá entendendo? É um nível atlético diferente da wellness. Entendeu? Então precisa chegar. Aí você vai precisar de um recurso ou outro, às vezes um diurético leve, mas vai precisar. Entendeu? Às uhum, vezes o atleta vai precisar de um T3, de um T4. Eu não estou Uhum. falando que tipo, é errado ou que eu nunca usaria. Agora, o que eu não vou fazer é usar sem necessidade. O que eu vejo por aí é que uns caras, mano, tipo, entrou na Peak Week, é isso, para todo mundo, pô. é. Ou recebe o planejamento uma semana Da Peak antes. Week completa já, É, tipo assim, Pô, recebe o planejamento antes. exato, tipo, cara, eu não queria nem falar, mas, pô, sabe quem era assim? O Kaique era assim, pô, Uhum. entendeu?
E É. aí vai também Quem passa do... assim, o Stefan, não sei se você já viu o protocolo do Stefan. Eu fiz, É. fiquei mais de ano com o Stefan, eu já vi gente fazendo a mesma finalização que eu, pô. Pô, entendeu? Isso não existe, pô. É sério, mesmo. Não, é sério, o Diogo, compete com ele, aí o pessoal faz close friend, ele faz a close friends lá. Eu falava, já sei a finalização do jogo. É igual a que eu fazia lá também, pô. Eu faço mais Eu barato, fiz a assim, na mesma, eu minha. fiz. Eu fiz essa pick week aí, filho. Eu já sei que tu vai acabar 8 refeições, que tu vai comer o muffin, não sei o que. Eu já sei disso. Pô, entendeu? Aí é o que eu falo, cara. Tipo, por que tu vai ser assim, mano? Tá ligado? Uhum. Você tá automatizando uma coisa que não pode ser automatizada, mano. Porque não é assim que funciona. Eu sempre encarei o bodybuilder e a forma com que você entrega o resultado, eu sempre avaliei da seguinte forma: quanto menos você precisar fazer, melhor é, cara. Entendeu? O trabalho que você precisa fazer realmente, cara, é no off-season, mano. Que é o trabalho de crescimento, que é o trabalho mais demorado e mais cansativo. Às vezes eu acho que a galera confunde muito, mano. Assim, se dedica muito para preparação, mas a parte mais importante, que é a fase de construção, né? E como ele vai chegar da metade pro fim dessa fase de construção para iniciar o pré-contas, ali que você precisa trabalhar mais intenso. É ali que tu precisa entregar tudo. E o que mais Entendeu? acontece é pessoas chegando querendo trabalhar com você, tipo assim, vamos fazer só a preparação, 12 semanas. Fala, Pô, mas aí... Exato, pô. Você não vai melhorar o que você precisa melhorar, pô. Entendeu? O máximo que você vai fazer no pré-contas é condicionar o cara e ele vai entregar... Qual é a missão do pré-contas? É você condicionar o atleta o máximo possível sem para que ele... perder a sem perder a muscularidade. densidade. É isso. Você não vai construir nada. Às vezes, a Isabelle ela tem a capacidade de construir massa muscular mesmo em déficit calórico. Ela tem essa capacidade, tá ligado? Que eu já vi também em outros atletas. Inclusive, eu acho que, se não me engano, é o Brandão. Também funciona assim. Em pré-contas, ele parece muito maior. Alguns atletas conseguem ter essa capacidade genética também, não tem como. Depois eu descobri também que assim, o nível também de entrega dele no off e no pré-contest não era o mesmo. Não é o mesmo. E aí chega que evolui. E acaba que você evolui 100%. porque você entrega 100%. O cara tem uma genética absurda. Também foi assim aqui muito tempo. Tipo, no off eu não entregava muito, no pré-contest, cara, agora de fazer aí, brum. Também acredito que é muito por isso.